Meus irmãos, hoje um dia tão especial, o dia santo da quinta-feira da ceia do Senhor. Nesse dia, pela manhã, é tradição da igreja celebrar a missa dos Santos Óleos, da bênção dos Santos Óleos e da renovação das promessas sacerdotais. É tradição que o clero se reúna com o bispo para esta missa. Por conta da pandemia, nós adiamos esta missa. O ano passado já fizemos isso. A missa foi celebrada na festa de Nossa Senhora das Neves, a missa dos Santos Óleos do ano passado. Este ano vamos ainda marcar uma data para reunirmos o clero para a missa dos Santos Óleos e da renovação das promessas sacerdotais. É o dia da instituição, portanto, do sacerdócio cristão. Recebemos do Senhor a missão de servir, a missão de dar testemunho, a missão de anunciar a boa nova do Evangelho a todos. Somos gratos a Deus pelos nossos sacerdotes, pelos nossos diáconos, por aqueles que servem a igreja, que foram ordenados e ungidos para o serviço ministerial. Na missa da ceia, é também a missa do lava-pés, o Evangelho é justamente o Evangelho que nos fala da ceia do Senhor. Jesus estava à mesa com seus apóstolos e toma essa decisão de lavar os pés dos discípulos. Eles, na pessoa de Pedro, estranharam esse gesto do Filho de Deus, e Pedro não queria aceitar que Jesus lhe lavasse os pés. E Jesus diz: Pedro, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Aí Pedro mudou de opinião. Jesus estava dizendo e fazendo algo tão grandioso que eles não estavam entendendo naquele momento. Ele, o Mestre Senhor, tomou a decisão de lavar os pés dos discípulos. Quem lavava os pés, habitualmente na cultura do povo judeu, eram os escravos. Como é que o Mestre, o Senhor, quer lavar os pés dos discípulos? Eles não compreendiam e não podiam compreender mesmo esse gesto inusitado do Filho de Deus de lavar os pés dos discípulos. Mas era um ensinamento novo que Jesus estava dando. Entre os seus, na sua igreja, o poder significa serviço. Jesus Cristo mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. E conclui dando-nos essa lição: veja o que eu fiz. Eu sou o vosso mestre, Senhor, e sou mesmo. Mas vos lavei os pés. Agora, façais a mesma coisa. Meus irmãos, Jesus disse para os apóstolos, para os seus discípulos, e diz para nós: veja o que eu fiz. E não somente naquela hora da ceia do Senhor que Ele lavou os pés. Jesus lavou os pés da humanidade desde a sua encarnação, quando deixou a sua glória e veio até nós. No seu ministério, o que Ele fez foi lavar os pés, curando as feridas, perdoando os pecados, multiplicando pães para saciar a fome dos famintos, corrigindo os desvios, tirando aquele peso das costas do povo de uma lei que os oprimia, mostrando os caminhos da libertação. Foi isto que Jesus Cristo fez. Serviu, foi o servidor da humanidade.
E esse serviço divino que Jesus prestou à humanidade culminou com a sua paixão e morte de cruz. Na ceia, Jesus toma o pão, abençoa e reparte, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A mesma coisa fez com o cálice de vinho, abençoou e deu para os discípulos beber. Este é o cálice do meu sangue, tomai e bebei. E mais ainda, fazei isto em minha memória. Aqui está instituída a Eucaristia e ao mesmo tempo o sacerdócio, porque aquele que faz isto é o sacerdote. Jesus confiou à igreja esse ministério de celebrar o mistério da Eucaristia. E a Eucaristia sintetiza e atualiza cada dia para nós o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Como é que nós compreendemos a vinculação que existe entre Eucaristia e serviço? A Eucaristia é o culto que nós prestamos a Deus, o Cordeiro de Deus que é oferecido por nós para a nossa salvação. E nós adoramos a presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Esse é o culto santo, divino, celeste. E Jesus quis unir este momento sagrado com um outro momento tão especial da sua missão, que é o de servir. Por isso, na ceia pascal de Jesus, ele lavou os pés dos discípulos e mandou que a igreja fizesse a mesma coisa. Ora, quem celebra a Eucaristia deve ser um servidor do irmão, deve lavar os pés dos irmãos. E a pergunta hoje é esta: como é que nós vivemos a Eucaristia hoje nessa dimensão do serviço, lavando os pés dos nossos irmãos? E o que é que significa lavar os pés hoje? Lavar os pés, para aqueles que vivem em família, é o amor, o cuidado de uns com os outros, a atenção, o carinho, a proteção dos pais aos filhos, o amor entre o casal, o respeito dos filhos para com os pais, o cuidado que os filhos devem ter com os pais idosos. Nesta época de pandemia, os jovens não saiam por aí fazendo festinha, se contagiando e trazendo o vírus para dentro de casa. Faça o sacrifício de ficar em casa, de manter o distanciamento, para não complicar a vida dos idosos, dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, dos que estão doentes, que já têm outras enfermidades. Lavar os pés é ver aqueles que estão necessitados na nossa sociedade hoje, desempregados que precisam de uma cesta básica por conta da pandemia, os médicos, enfermeiros, agentes de saúde que estão super atarefados nos hospitais e não podem continuar trabalhando nessa tensão extrema de lotação plena dos leitos de UTIs, de enfermarias. E nós vamos servi-los na medida que cuidamos para não propagarmos o vírus. Isso é lavar os pés. A solidariedade é bonita. Todos nós, quando falamos de solidariedade com o irmão, com aquele que precisa, com o necessitado, achamos isso muito bonito. Elogiamos e aplaudimos aqueles que são solidários. Mas é tempo de todos nós
vivenciarmos a solidariedade, fazendo aquilo que é possível fazer, lavar os pés do nosso irmão. Na igreja, nós, bispos, sacerdotes, devemos lavar os pés, atender, cuidar das pessoas, orientar pacientemente as pessoas, mesmo quando elas são ovelhas desgarradas, que não sabem o que dizem, não sabem para onde estão indo. Cabe a nós, pastores, continuar dando as orientações, repetindo com calma, com paciência, as orientações do Evangelho, para que chegue até o coração dessas pessoas. A missão daqueles que receberam de Jesus Cristo a unção de anunciar o Evangelho é uma missão tão sublime, também exige sacrifício, exige renúncia, exige muita paciência. É assim que nós podemos vivenciar a Eucaristia na sua dimensão de serviço. Agora vejam bem, se alguém vem à igreja, participa da Eucaristia, recebe o corpo do Senhor no seu coração e o faz de modo piedoso, respeitoso, mas ao sair da igreja não é capaz de estender a mão para o próximo que necessita, para aquele que está caído, como o samaritano fez na beira da estrada, se não é capaz de perdoar o irmão que falhou, se não é capaz de dialogar com aqueles que pensam diferentes, eu pergunto, essa Eucaristia celebrada assim está surtindo efeito na vida dessa pessoa? Se ela nem tem abertura para o outro, para o irmão, para o serviço, para a solidariedade, a Eucaristia não nos fecha em nós mesmos. Ao contrário, ela nos abre para o serviço, para o amor, para a fraternidade, para a compaixão, para a sensibilidade com o nosso semelhante. A Eucaristia nos impulsiona para fazer o que Jesus Cristo fez, como Ele disse: vejam o que eu fiz, façais a mesma coisa. Se nós não fazemos o mesmo que Jesus Cristo fez, que Eucaristia estamos celebrando? Estamos comungando verdadeiramente o corpo do Senhor e assimilando a sua palavra, seu ensinamento, o mandamento novo do amor. Foi na ceia sagrada que Jesus Cristo deu aos discípulos um mandamento novo que Ele já vinha anunciando, mas de modo oficial Ele deu aos discípulos: o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. E é isso que deve ficar no nosso coração, de todos que nos aproximamos da mesa sagrada para comungar o corpo do Senhor. Ao menos tenhamos a boa vontade de compartilhar com o outro, de acolher o outro, de fazer alguma coisa pelo nosso irmão, porque a Eucaristia é comunhão com Deus e comunhão com o irmão. Não podemos separar as duas dimensões da Eucaristia, da nossa relação com o Senhor, da nossa relação com o irmão. Que vivenciemos nesses dias pascais, do tríduo pascal, esse mistério por excelência da Eucaristia, para entendermos por que Jesus deu a vida para nos salvar. O serviço maior que Jesus prestou à humanidade foi, meus irmãos, a sua morte de cruz, o seu sangue derramado. E Jesus está pedindo para que cada um faça o que Ele fez. Também sejamos capazes de morrer pelo outro,
e fazer tudo possível para que o outro viva. É este o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo nesse dia da instituição da ceia do Senhor, da missa do lava-pés, da abertura do tríduo pascal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.